Boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa leitura de mercado, né? O que aconteceu hoje no mercado aí do mini índice e mini dólar, com esse olhar através da leitura do gráfico Renko, né? Eu sei que tem muitos vídeos aí também no YouTube, né? Muitos traders aí que utilizam o gráfico Renko, mas cada um tem um olhar, uma forma de utilização, né? Com indicadores, com médias, ou gráfico puro mesmo, né? O gráfico puro de preço ali, o price action, né? Enfim. E eu decidi compartilhar minhas experiências aí, meu olhar, né? Pra gente, através de sinergia aí, onde o todo é maior do que a soma das partes, a gente consiga ajudar a comunidade aí dos traders, principalmente aqueles que estão iniciando, né, no mercado, a montar, a estruturar suas operações de uma forma mais racional, mais equilibrada, né, de forma estratégica aí, objetivando sempre o lucro, tá? Então, como de praxe, né, a gente começa aí com os números. O que a gente tem aqui para o dia 12, para amanhã, né, 12 de janeiro, a gente mantém aí, quem acompanhou no vídeo anterior, a mínima dos 21 dias, né? A gente continua com 5,010,50 no dólar, né? Lembrando que o contrato vigente é o WDOG 21, que ele vai até o dia 1º de fevereiro, é o vencimento desse contrato, tá? A máxima, né? Temos a máxima aí dos últimos 21 dias, chegamos aí a 5,520, né? Ultrapassando ao patamar anterior, que a gente vai ver no gráfico mais à frente. A volatilidade diária do ativo, né? 1,08, né? Anual mantém ali no 17%, e a frequência de mercado D-1, né? Ou seja, aquela frequência com base no último pregão, 546715, tá? A previsão do ajuste para amanhã desse contrato mini dólar está em 5483, tá? Então a gente aplicando aí a volatilidade diária, né? Como eu sempre gosto de frisar aí, esse novo cálculo aí, como se fosse um indicador, né, de envelope ali, aplicando um percentual sobre uma média, né? Ou o desvio padrão sobre uma média central, no caso aí da banda de Bollinger, né, que eu estou falando como exemplo, nós temos aí o nosso indicador de frequência de mercado, tá? Então, com base em cima do ajuste, então nossa linha central aqui, né, desse indicador, que a gente aplica aí a volatilidade do ativo, então a gente tem uma máxima que ele pode atingir, 554248, tá? E a previsão para baixo, né, ou seja, menos essa volatilidade, com base no ajuste, 5423. Então são pontos que a gente tem que ficar atento, que o ativo ele pode oscilar nessas bandas aí, tá? E procurar identificar aonde esses níveis de preço vão ocorrer, com base lá nos nossos famosos pivôs de baixa e de alta, né, que é o boxe azul e boxe amarelo, que o Renko nos possibilita ter esse olhar, esse racional aí, tá? E a tendência primária para amanhã no dólar, né, para o dia 12 de janeiro, tendência primária de alta, porque o ajuste, né, projetado para amanhã é maior do que o de hoje, ajuste sobre ajuste, e o nosso sentimento de mercado, tá? Ele é comprador, tá? Ele também é comprador, com base aí no nosso estocástico, tá? A gente está em um nível de 54, acima do nível lá de 30, né? Então, uma área saudável aí para trade, então indicando compra aí no nosso estocástico, né? O nível de preço, né? Ou de não tá orbitando nas áreas de sobrecompra ou sobrevenda, tá? Eu sempre comento aí o indicador estocástico, e a gente
vai aprender mais à frente aí, tem outras aulas que eu vou soltar aí, como é que configura. É um indicador antigo, né? Ele foi desenvolvido lá na década de 50, tá? Então esse indicador, né, é um oscilador, né? E ele é um indicador de momento, né? Às vezes eu estou falando aqui no vídeo aqui com vocês, eu sempre uso essa palavra de momento, que ele na verdade o objetivo dele é mostrar a posição em que o preço ele está em relação à amplitude, né? Em relação à máxima, tá? E à mínima de um x número de períodos, tá? Nesse cálculo que eu mostro para vocês, para projetar para o dia, eu estou fazendo com base na oscilação de máximas e mínimas, tá? Que ocorreram no último pregão, D-1, tá? Para a gente saber o que a gente esperar desse ativo, né? Para o pregão seguinte, para a gente preparar nossas operações, tá? Por isso que a gente sempre começa com essa leitura de mercado aí, tá? Então isso aí é o nosso indicador. Vamos aí para o mini índice, tá? A mínima dos 21 dias, 112.800, tá? A máxima 125.470. Volatilidade 1,16%, na frequência de mercado 124.44709, tá? Previsão de ajuste 123.120, tá? E aplicando, né, como no dólar, a volatilidade diária, né, para cima e para baixo, a gente projeta aí até 124.552 e para baixo 121.687. Tendência primária de baixa, tá? Porque o nosso ajuste, tá? Ele está menor do que o ajuste anterior, tá? Então, a tendência a princípio, a tendência primária do dia, né? Que o direcionador ali, o drive do dia, seria de baixa, tá? E o sentimento de mercado comprador, tá? Pela mesma razão lá do estocástico está trabalhando acima de 30 ou acima de 20, depende da calibragem que você dá ali no teu estocástico, tá? Não é região de sobrevenda ou compra, então a gente entende aí que estamos aí posicionados para compra, tá? Uma coisa interessante que a gente vai ver aqui no gráfico do índice, deixa eu começar pelo índice, que eu acho que é o ativo mais popular aí do que o dólar, né? O que interessante hoje aconteceu, tá? A máxima dos 21 dias, tá? Do ativo, 125.470, tá? A máxima mantém-se, ó, 125.470, tá? Com relação à mínima, não houve alteração, 102.800, o mercado não foi lá, então a gente continua com essa mínima. E a frequência, olha, essa aqui é a frequência para hoje, né? Do pregão do dia 11, tá? Então a frequência ela estava em 123.433. Vocês podem reparar aqui, que curioso, né? O mercado fechou em 123.500, em cima da frequência de mercado, tá? Eu não alterei essa frequência. Você alterou aí para poder parecer que ela funciona. Não, negativo. A frequência de hoje, tá? Do dia 11 do mercado, onde o preço deveria orbitar e respeitar ali, né? A frequência ou temperatura de mercado. Mais à frente eu mostro esse trecho aí no meu livro, que eu falo sobre esse assunto. 123.433, o mercado fechou em 123.500, sendo que, tá? 10 horas da manhã, né, a gente teve um pivô próximo a essa região, tá? 10h30, outro pivô de alta em cima dessa região, ou seja, o mercado caiu e próximo a essa frequência de mercado ele voltou a subir, depois perdeu um pouco aqui, pivô em cima da frequência de mercado e o mercado para cima de novo. Outro pivô, né? Aqui, ó, outro pivô em cima da frequência, o mercado tentou subir de novo, depois perdeu a frequência de mercado aqui, né? E o mercado caiu e depois ele fechou em cima da frequência, tá? Isso é, como eu tenho colocado para vocês, é um
dos indicadores, né, que a gente usa, né, para compor a nossa análise, para compor e estruturar a nossa operação. Tá? Então, não é só o box azul e amarelo, né, que eu isolei matematicamente para a gente poder filtrar esses pontos de pivô, tá? Não é somente o estocástico adaptado para usar no Renko, tá? Não é somente a questão de nível de preço, né? E não é somente o Ichimoku Cloud aí, a nuvem de Ichimoku também, tá? Então é esse conjunto, né? A gente monta esse nosso trade system para a gente poder operar e obter as melhores operações aí do mercado. Então hoje no dólar, no índice, né? Desculpa aí a questão do ativo, tá? Eu quero falar sobre outro ponto importante. Não sei se você ouviu falar, a questão de que eu chamo de o ponto de retorno, tá? Ponto de retorno. Na planilha fica mais fácil a gente identificar esse ponto de retorno que aconteceu aqui no índice, tá? A gente teve aqui a previsão do ajuste, né? 125, 127. Aí eu volto lá no gráfico, tá? Esse foi o ajuste aqui do dia, tá? Lembra que eu falei para vocês que automaticamente, né, ele já plota para gente o ajuste aqui no Pre-Quote, né? Pre-Quote 4, tá? Então o ajuste de amanhã vai projetar ainda amanhã no gráfico. Então esse era o ajuste, tá? O mercado abriu aonde? Abriu no 124, né? O mercado abriu aonde? 124.500, tá? Que é aqui nesse gap aqui, tá? Próxima faixa de abertura, né? Lá o nosso price guide perdeu a abertura, perdeu a VWAP e foi se escorar próximo à nossa frequência de mercado, tá? Então, o que é o ponto de retorno, tá? O mercado abriu no nível de preço, tá? Ele perdeu esse ajuste, né? Que foi o fechamento ali entre comprados e vendidos do último pregão, tá? Ele perdeu a abertura. Então, o nosso balizador de ponto de retorno é a faixa de abertura. A gente chama de faixa de abertura ampla e faixa de abertura estreita, tá? Então, aqui nós tivemos aí uma faixa de abertura intermediária aí, numa questão de 100, 200, 300, 400, 500, 600 pontos, tá? Entre o ajuste, né, e a faixa de abertura. E ele perdeu essa abertura. Então, qual é a tendência? A tendência do dia era o quê? Do dia de hoje, tá? A tendência primária, inicialmente, era de baixa, tá? Por quê? Porque... Não, a tendência está aqui, ó, confundi. A tendência de baixa é amanhã. A tendência primária, né, projetada para hoje, dia 11, era uma tendência de alta aqui, tá? Porque o ajuste, tá, estava projetado, né, acima, o ajuste, tá, de hoje, ele estava projetado acima do ajuste do último pregão, tá? Então, a tendência primária de alta, o pregão do dia 8, certo? E foi o que aconteceu, tá? A tendência primária era essa, mas aconteceu o quê? A abertura do pregão de hoje, então voltar lá, a gente abriu com gap de baixa, tá? Então ele perdeu o ajuste, tá? Perdeu a faixa de abertura, tá? E caiu e veio se escorar próximo ao fechamento. Então, como é que funciona o ponto de retorno? Se eu tenho uma previsão, tá, primária de alta e ocorreu o contrário, né, eu tenho um ajuste no nível de preço, que era 125. O mercado abriu 124, ou seja, já com gap para baixo. Não satisfeito, perdeu a abertura, o mercado empurrou para baixo, tá? O que a gente tem que fazer? Aguardar. Outro indicador,
a gente está falando aqui que o mercado está trabalhando abaixo da nuvem de Ichimoku. Então, eu nunca vou procurar operações compradas abaixo da nuvem, né? Seguindo o nosso operacional, o nosso trade system aí da 3M Pro. Então, qual é a análise, né? Tendência primária de alta. A faixa de abertura abaixo do ajuste, abriu com gap de baixa, perdeu a abertura, se escorou próximo à frequência de mercado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou esperar, né? Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que eu tenha uma operação autorizada, tá? Acima da nuvem, tá? Acima da nuvem, buscando o quê? O retorno a pelo menos essa faixa de abertura, que é o ponto de retorno. Então eu vou buscar essas operações para eu mitigar aí a minha possibilidade de loss e aumentar a minha chance de gain, tá? Então foi isso justamente que aconteceu. A gente teve um pivô, né, em cima da próxima frequência de mercado. A gente espera romper a nuvem para cima, tá? Foi o que aconteceu aqui, ó. Boxe azul tá acima da nuvem, a operação entra de compra aqui, tá? O stop vai aonde? O stop é sempre na vela do pivô, tá? Esse é o nosso risco da nossa operação aqui, em média aí de 200 pontos, tá? Então, aqui você compra, tá? Você vai comprar aqui, aqui é a nossa compra, tá? E aqui é o stop. O mercado foi, tá? Ponto de retorno, ganhou a abertura. Pode ver que na abertura teve outra resistênciazinha aqui, né? O mercado fez um pivôzinho de baixa, tentou voltar, mas levou aí a 500 pontos, né? Tá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 pontos, tá? 700 pontos, tá? Só que nesse caso aqui, ou você estoparia nos 700 pontos, caso você fosse seguindo, né, com o trailing stop aqui e aumentando, à medida que o preço vai subindo, você vai aumentando a tua distância aí com um trailing stop, né? Ou como eu saio das operações, tá? Eu sairia aqui, tá? Porque eu sairia aqui, como eu expliquei nos vídeos anteriores, né? Porque aqui eu já estou sinalizando o esgotamento desse movimento, porque no meu estocástico ele já estava na região sobrevendida, né? Sobrecomprado, e ele cruzou para baixo da média, saindo da região de 80, né? Então, sinalizando aí um momento, né, de perda dessa força compradora, tá? Então essa é uma das operações do dia, tá? Eu vou considerar 500 pontos, tá? Não vou considerar nem os 700 pontos, tá bom? Aí depende aí do apetite a risco e do perfil de cada operador, tá? Qual outra operação? A outra operação, o que vocês podem sugerir já seguindo esse operacional nosso? É uma venda, né? Por quê? Eu tenho um box lilás aqui, um box roxo, né? Perdendo a faixa o cume inferior da nuvem. E eu entro vendido aqui. Tá. Mas box roxo? Mas você não tinha falado amarelo e azul? Vocês podem reparar que a gente tem esses boxes, né? Eles são raros, né? São padrões raros, mas eles existem, tá? Ao roxo e o azul claro, tá? O que são esses boxes? Matematicamente, em termos de cálculo de fechamento de box, ele deveria ter sido um pivô de baixa. No caso do lilás, ele era para ter sido um box contrário. Era para ele ter sido
um box azul, tá? Matematicamente, ele fez pontuação para reverter o mercado, tá? Em termos de matematicamente. Só que, como o mercado é soberano, não matemático, o mercado continuou caindo, mas ele já acende uma luz para a gente dizendo que o mercado está tentando reverter esse momento aí dessa tendência, essa micro tendência, digamos assim, de queda ali, tá? Ele não conseguiu e o mercado continuou caindo. Pode ver que depois surgiu um pivô de alta, um box azul, o mercado continuou com força para baixo, até que depois teve outro pivô e o mercado conseguiu romper, né, mesmo que temporariamente, a nuvem de novo aqui. Tá? Então ele sinaliza para a gente que o mercado está tentando reverter esse momento aí na direção contrária. Né? Então, e o azul, claro, ele indica também que o mercado ele tentou reverter de altista para baixista e aqui deveria ter surgido um boxe amarelo, tá? Um pivô de baixa, mas o mercado continuou sendo empurrado para cima e manteve aí aquela micro tendência de alta. Então, o surgimento dessas operações, dessas colorações, vocês têm que ficar atentos aí, tá? O que eu pude perceber, né, não só em backtest, mas nos pregões que eu faço aí nas minhas operações, eles são boxes de momento, algo que eu tenho tentado fazer, ainda tento ainda, mas ainda não consegui fechar com um percentual de assertividade de 80% pelo menos, de antecipação do fechamento, tá? Que o meu santo graal, algo que eu estou buscando, é eu conseguir antecipar o fechamento do box, tá? Tipo, com os cálculos que eu coloco na regra de coloração, eu saber o que vai acontecer da cor que ele me indica quando está oscilando, tá? Então, o box azul claro, tá? Sempre que ele surge, ele já colore essa cor antes dele fechar como azul claro. Então eu sei que se plotar no meu gráfico com azul claro, eu sei que o mercado vai continuar para cima, mesmo que no mínimo por 200 pontos, tá? Raramente ele vai só 100 pontos acima. Então, para aquela questão de fazer um trade rápido, fazer um scalp, pode se buscar também essas colorações raras, tá? Então é isso aí. A terceira operação, né? A mesma coisa, mesmo racional, tá? O mesmo racional. A gente vai buscar o quê? Aonde está surgindo um pivô, né? Qual a cor desse pivô? Se está abaixo acima da nuvem, ó. Esse aqui é as melhores situações, o que eu mais busco, né? Aquela operação mais pura, né? É quando surge um pivô de baixa, né? Perdendo o cume inferior da nuvem. Venda, fechamento do box amarelo, stop na vela do box, tá? E você vai trazer a sua operação, tá? 900 pontos, tá? Eu saio aqui. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, tá? Apesar de que aqui, se você for olhar pelo estocástico, ele não tinha saído da região de sobrevenda, tá? Então dava para segurar um pouquinho desse trade, trazendo no stop aqui, tá? Mas você já poderia sair daqui já com 100, 200, 300, 400, 500, 400 pontos, tá? 400 pontos, ou vir trazendo, né, baixando seu stop gain aqui, seu stop loss, acompanhando o trade, tá? 900 pontos, tá? Aí vai de acordo com o perfil de cada trade. Eu
eu fico fechando nessa faixa de 400 a 500 pontos. Eu prefiro zerar a operação e esperar outras oportunidades. Então a gente já viu aqui, ó, que só hoje, tá? A gente teve 1, 2, 3 trades com o operacional, tá? Até 4 aqui, mas aqui ninguém vai operar. Depois de 5 horas, 5 e meia, você não vai fazer, mas depois de 5 horas já a volatilidade já dá uma caída. Pode ver que o mercado ficou estacionado aqui, preso aqui, ó. Aí tu vira passageiro da agonia aqui, né? Essa caixa aqui, ninguém quer ficar preso aqui, sendo agoniado aqui, né? Então, 5 horas tu já encerra já tuas operações, entendeu? No caso, a dica que eu passo para vocês aqui, tá? Que depois aqui o mercado entra nesse range aí e você fica preso, tá? No dólar, vamos ao dólar. O que nós temos no dólar? Previsão de ajuste, tá? Mercado abriu aonde? Mercado abriu aqui, tá? Faixa de abertura acima do ajuste, gap de alta, tá? Qual era a tendência? Vamos lá no dólar. A tendência era de alta, tá? O mercado respeitou, manteve ali, e o sentimento era vendedor, tá? O mercado abriu, manteve a tendência, ele era vendedor por quê? Porque a gente estava com o estocástico já na área de sobrecompras. No gráfico, como se comportou? Como eu falei, o estocástico, né, ele é sentimento, é momento. Então, o mercado abriu, subiu. Tá? Aqui a gente não tem operação. Não tem operação. Não tive operação. Por que você não teve operação? Porque, como eu falei, o mercado já estava trabalhando para mim na questão do sentimento, já acima. Eu prefiro operar nessas reversões aí, dessas mudanças de micro tendência de momento aí, de altista para baixista e de baixista para altista, tá? Aqui teria uma operação curta, tá? Que o mercado ele está totalmente altista, né? Trabalhando acima da nuvem aqui de Ichimoku, ó. Então, as minhas operações, qual é a minha operação? É quando ele perde a nuvem e ganha a nuvem, tá? Aqui, como ele estava mantendo a sua posição, aqui, por exemplo, ele perdeu e aqui tem operação, tá? Aqui tem operação, ó. Fechamento do box verde acima da nuvem, tá? Mas aqui sempre o que? Eu recomendo sempre fazer operações curtas, né? Aqui deu 100, 200 pontos, que geralmente é a média que a gente tem aí de operações curtas mesmo, nessas condições aí, de não ter muito espaço aí, o preço já está esticado no sentido de nível de preço aqui com base no indicador que a gente usa aí do estocástico e da nuvem de Ichimoku, tá? Porque aqui, ó, a gente vê que o mercado já estava trabalhando acima da faixa de 80 aqui na região de sobrecomprado, tá? Então é muito arriscado você ficar muito tempo exposto nessa região. Então aqui no caso, eu quero fazer o trade, eu quero entrar, enfim, seria uma entrada aqui, 200 pontos você já zera, bota 200 pontos no bolso e espera a próxima ocasião, né? Aí tem outra opção, mesmo sistemática, o mercado ele perdeu a nuvem, você vai esperar ele retornar para cima da nuvem, né? 200 pontos de novo, tá? O conselho que eu dou, né, nessa padronagem aqui, 200 pontos você sai, tá? Porque a gente não está com uma tendência muito forte e por aquilo outra coisa que eu falei, né, o mercado ele já está trabalhando
o mercado ele já está trabalhando na região sobrecomprada, tá? Então aqui a gente tem entrada, aqui a gente teve outra entrada, tá? E aqui vocês observem aqui, ó, o indicador tá esticadão aqui, a região sobrecompra, você não vai ficar se expondo muito tempo aí, tá? Dessas operações, então aqui a gente já teve 2 operações no dia, então tem que esperar, tem que pensar estrategicamente, ó, 200 pontos, relaxa, espera, toma um café, toma um mate e pensa que isso aqui é uma profissão. Você é um analista, você está analisando o mercado, você não tem que entrar por impulso. Ah, caiu. Ah, eu vou vender e tentar fazer um scalp. Não existe isso, cara. Isso é insanidade. Tem que pensar com inteligência, analisar o contexto, o que está acontecendo. E o gráfico de Renko te proporciona isso, tá? Você tem condições de analisar e ver realmente o que está acontecendo. É claro que o que está para a direita a gente não tem o futuro, né? Ah, aqui o mercado já fechou. Mas o que está para a esquerda, né? E o que a gente está analisando aqui no momento, né? O estocástico ele antecede o preço. Você toma suas decisões de forma equilibrada, tá? E aquilo que eu falei, eu tenho comentado sempre. Escolhe uma estratégia, aprende a usar essa estratégia e não se sabota, só entra e sai da operação de acordo com os parâmetros daquilo que você tem que fazer. Ah, compra é só acima da nuvem, venda é só abaixo da nuvem. Compra depois de um pivô de alta ou de baixa. Eu vou verificar como está o estocástico, ou seja, o momento da movimentação dos preços. Está em região de sobrecompra ou sobrevenda? Ah, está acontecendo esse pivô acima da faixa de abertura, acima do ajuste do dia, próximo ou perdendo um indicador importante que é a VWAP diária. Então, o que está acontecendo? Aí você vai conseguir analisar e decidir se você vai entrar ou não na operação. Outra operação, terceira operação, no dólar. Venda, por quê? Perdendo aqui, ó. Perdendo o cume inferior da nuvem, tá? 4, 8, 12, 16, 20. 20 pontos. 16 pontos no nosso operacional. Por quê? A gente vai trazendo nosso stop, virou um pivô contrário, a gente sai fora. Então, 16 pontos. Tá ruim? De forma equilibrada, sem desespero, sabendo o que você está fazendo. Por que você entrou e por que você saiu? Aqui eu botei 200. Estou com o índice na cabeça aqui, tá? Então aqui, ó, 8 pontos. Vocês nem me corrigiram aí, né? 8 pontos. 8 pontos. 8 pontos no dólar é coisa pra caramba. É coisa para caramba. Não sei se vocês estão familiarizados aqui. Vamos ver o simulador aqui, ó. No dólar. Para cada contratinho de mini dólar, então geralmente exige uma margem de garantia aí de 50 pratas, né? Então, se a gente colocar aqui 5, 4, 5, 4, 5.400, 5.408. Então aqui a gente tem 8 pontos. Então, com 2 contratinhos de dólar, olha só, 2 contratinhos de dólar, tá? Fazendo 8 pontos, você faz R$160, tá? Para operar com 2 contratinhos de dólar, você teria que ter 100 prata na corretora, só que você não seria louco de fazer isso, né? Então, no mínimo, você teria que ter aí pelo menos R$1.000 na corretora, tá? Para que você possa operar com 2 contratinhos de dólar, tá? E você está fazendo 160 pratas aí usando esse operacional de forma racional. Você viu aí que nós tivemos aqui, ó, 2 entradas, tá? Então aqui
tá? Aqui só para exemplificar, aqui você teria outra entrada. Isso aqui é só didático aqui, ó. Mais 160 pratas, tá? 2 trades. Aqui 16 pontos, tá? Então vamos lá. Você está com 2 contratos, tá? 5400, só exemplo aqui, 5416, tá? 320 pratas. Então, nesse operacional, nesse racional aqui, você teve o quê? A oportunidade de fazer 3 operações no dia só, 3 operações com razões de entrada e saída, 660 pratas de lucro, tá? Com R$1.000 em garantia na conta. Se você tivesse sido estopado, você teria condições. Se tivesse sido estopado nessa operação, você teria condições de fazer a segunda operação e fazer a terceira operação. Na pior das hipóteses, se tivesse sido estopado em 2 operações, na terceira operação você recuperaria, sairia no 0 a 0, ia pagar suas taxas, tá? E se você fosse estopado na quarta, não haveria, porque você não vai trabalhar com mais de 3 operações por dia, tá? Não é saudável aí para ninguém, tá? Então, no mínimo aí, acho que um capital mínimo aí para ter margem de garantia para operar tanto o índice como o dólar, né? Principalmente o dólar seria até R$2.000, mas R$1.000 vocês estão vendo aqui, você teria como suportar as operações, até porque a gente trabalha aí com um stopzinho. O stopzinho também é alto, né? Assim, considerado não é um stop baixo. O stop também seria nessa questão aí de 4 a 8 pontos, tá? No dólar, tá bom? A despeito de estar a corretora só de 50, tá? Então, 640, tá? Então, 640 mil. %64% de gain num dia é ruim. Então a gente está falando, olha o nível da alavancagem, né? Você está com R$1.000 na corretora, tá? Em 3 operações você consegue lucrar aí 64%. Isso é muito alavancagem, tá? E olha que a gente está falando com colocando 1.000 na corretora. Tem pessoas que estão operando mini dólar com 200 prata na corretora, como se vê por aí, dizendo que com R$100 já começa a operar. É muito insano, né? É muita ingenuidade aí, tá? Mesmo nesse nível de alavancagem que a gente está vendo aqui, esse é o poder dos mini contratos. Então é por isso que a gente tem que ter uma ferramenta e ter condições de analisar esse mercado friamente, né? Para que a gente possa especular exposto com um nível de alavancagem como essa e conseguir sobreviver e sair vitorioso, tá? Essa foi a análise aí do dólar. O que a gente tem aqui? Assim. Depois aí na descrição do vídeo, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a questão do gráfico do Renko, tem aí na descrição, eu disponibilizo aí gratuitamente esse livro aí, Renko, Gráfico de Níveis de Preço Lucrativo, tá? Onde a gente vai abordar aí o que é um gráfico de Renko e como configurá-lo, tá? Trade simplificado com gráfico de Renko, estratégia de price action com gráfico de Renko, psicologia do mercado, gerenciamento do seu dinheiro. Eu falo sobre o Trade System, né, que é o 3M Pro, esse aí que eu passei para vocês aí, tá? E quem quiser se aprofundar ainda mais, né, tem um bônus aí para adquirir aí o gráfico de Renko, o guia definitivo do trade lucrativo. É só usar esse código de cupom aí, leitor10, tá?
Está até desatualizado, eu vou ter que atualizar esse livro aí, 210 páginas, mas já são 232 páginas, né? Com mais de 60 telas de análise do Renko, né? Essa outra versão do livro aí que não é gratuito, tá? Esse livro aqui, que é o Gráfico Renko, o Guia Definitivo do Trade Lucrativo, tá? Ele tem aí mais de tem 232 páginas, tá? Então, o capítulo 1 trata sobre o gráfico Renko, capítulo 2 fala sobre trading, capítulo 3 day trade, capítulo 4 price action, capítulo 5 trader lucrativo, capítulo 6 fala sobre o Ichimoku Cloud para Renko, né? Toda a história, como é que funciona, a montagem, o cálculo do indicador, como configurar a tela. Capítulo 7 eu falo sobre Trade Systems, né? Capítulo 8, Psicologia. O anexo 1, Não Traders, é um resumão, é um diário, né, de bordo mesmo aí, desses últimos anos de trade, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, que eu compartilho com vocês aí, tá? Então esse é o livro aí que a gente consegue compartilhar um pouquinho e aprender aí sobre como usar o gráfico de Renko, tá? Então esse aí foi o nosso estudo de hoje. Bons trades a todos aí amanhã e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço.